tudo que a Doterra faz, né? Nós temos essa preocupação de trazer ingredientes absolutamente puros para vocês. E eu quero dizer que vocês podem chupar essa bola sem nenhum temor, porque ela só tem 15 calorias. Gente, só 15 calorias. E o que mais tem nessa bala, gente? Se a bala de gengibre só pode ter óleo essencial de gengibre, não é verdade? E o que ele faz, além de dar esse sabor agradável de hálito fresco? Uma coisa super importante, gente. Ele acalma o estômago, tá? Ele promove uma digestão mais saudável e alivia aqueles efeitos desagradáveis do sistema gastrointestinal, que são as gases, né? Então, esse produto vem ainda com o nosso queridinho lemon. E o lemon também contribui na digestão. Então, gente, agora todo mundo já experimentou? Já? Olha, quem não experimentou ainda vai experimentar. Primeiro relato. Tá bom? Minha voz já tá melhorando. Estava sem voz, né? Tava. Primeiro relato. Pessoas, né? Tá bom? Sejam todos bem-vindos, porque estamos na nossa convenção juntos 2022. E eu queria agora passar para o próximo vídeo, o nosso próximo lançamento. É um lançamento que a gente vem trabalhando há uns 2 anos. Uns 2 anos, eu já expliquei numa outra vez que a gente trabalha com uma certa antecedência, porque tem todo um processo de importação, de registro, de qualificação, como é que nós vamos fazer para que este produto chegue na maior e absoluta segurança na mão de vocês. E quando eu falei para o Elton e para o Paulo que nós íamos lançar e que eu tinha muito interesse nesse produto, eles disseram, mais um cítrico? Eu disse, mais um cítrico. Só que este cítrico é muito diferente. Muito diferente. Vamos lá dar uma olhadinha nesse vídeo? Solta o vídeo, Yuzu! Yuzu, do Oriente para o Brasil, cultivada nas terras brasileiras, sob a coordenação do time Coimpacto do Terra e Biocitrus, Yuzu é cuidadosamente plantada e colhida no sul do Brasil. Seu aroma instigante e marcante une a tangerina com o frescor do limão sem ser agressivo. Com apenas uma colheita anual, Yuzu se torna uma colheita especial, com propriedade química única. Com altíssima concentração de vitamina C, traz ainda os carotenoides e flavonoides na sua composição. O processo de extração do óleo essencial por compressão a frio conserva as propriedades do óleo essencial. Comprovada pela análise cromatográfica pela Biocitrus antes do envio e ratificado pela análise GCMS pela Doterra e a PRC nos Estados Unidos, você pode usufruir dos melhores benefícios do óleo essencial Yuzu. Yuzu, perfeito para manter sua saúde e bem-estar. Gostaram? Yuzu, gente, esta laranja que está bailando aqui na nossa tela, para quem está olhando aí do fundo aqui no painel, é a laranja Yuzu. Ele é um pouquinho diferente. Por que ele é diferente? Porque ela é uma planta originária da China, mas ele foi fazer o seu grande sucesso na colônia vizinha, que é o Japão e um pouco da Coreia, mas principalmente no Japão. Ela tem essa característica, gente, a pele dela é bem rugosa, o cheiro dele lembra um pouquinho tangerina com limão,
tem um forte acidez, porém ele é extremamente agradável e não é agressivo. Querida, então, gente, o que eu queria dizer, que esse produto a gente costuma chamar de híbrido, né? E vocês viram também no Insta que a gente já soltou um teaser falando que era uma planta híbrida. Então, eu só queria explicar para vocês, gente, que há uma diferença entre híbrido e, antes que me perguntem, transgênico. O híbrido, gente, vamos relembrar, é milenar, gente, ancestral. Como é que é a origem do híbrido? Quando lá nos primórdios, os agricultores escolhiam as melhores sementes para plantar, para o próximo plantio, para a próxima colheita, isso já é uma espécie de trabalho híbrido. E quando ele junta um semente com o outro e surge uma terceira espécie, isso é um trabalho de híbrido. Muito diferente do transgênico. Por quê? Porque o transgênico, como o próprio nome diz, ele é geneticamente modificado. Por exemplo, a soja, né? O mais famoso dos transgênicos é a soja, que é quando você pega de uma outra planta que é super resistente a um certo vírus ou bactéria que ataca essa planta, você pega e insere nessa planta. Você está modificando geneticamente a origem da soja, nesse caso. Então, ele passa a ser transgênico. Perceberam a diferença entre o híbrido, que é absolutamente puro, com o transgênico, que a gente está falando de coisas modificadas? Muito bem. Só para alertar, na Doterra, nada é geneticamente modificado. Nada contém derivados de petróleo. Então eu queria reforçar para não surgir essa dúvida quando vocês olharem essa palavra híbrido. Ok? Vamos lá, gente. O que o Yuzu tem de tão bom? Ele tem uma vitamina C, uma super concentração de vitamina C, que ele é muito utilizado para nutrição e também para efeito de antioxidante, né? Lembrando que a palavra antioxidante surge por causa dos radicais livres. O que é radical livre, gente? Radical livre é uma forma bem simples de comentar, é o seguinte: ele é como se fosse um cano de ferro na tua casa, que com o passar do tempo vai apodrecendo, né? E o radical livre é o que ele faz dentro do nosso organismo. Ele vai atacando e corroendo nossas células benignas. Então, quando você absorve um elemento antioxidante, você evita que você tenha ações de radicais livres no seu interior, nas suas células. Então, isso é extremamente importante, né? Às vezes a gente fala antioxidante, ninguém dá muita bola, mas antioxidante, ele evita que tua célula tenha uma aceleração de envelhecimento. Portanto, ele preserva a jovialidade da sua pele, tá? Uma outra coisa que o Yuzu tem, e muito rico, uma coisa que a gente fala que é primordial no nosso corpo, o carotenoide. Ele é riquíssimo. Também tem antioxidante, carotenoide. A carotenoide também tem a proteção, a fotoproteção da pele, e ele auxilia demais no sistema imunológico, né? Bacana, né? O que mais ele tem? Ele é riquíssimo em flavonoides. O que um flavonoide faz? Ele tem uma ação anti-inflamatória, antiviral, antibacteriana, antialérgica. Gente, é muita coisa antes, né? E ele é inclusive vasodilatadora. Significa que ele melhora a circulação sanguínea do teu organismo. Muita coisa boa, né, gente? Olha só, que mais? Ele é riquíssimo nesses 3 componentes. Não é que ele tenha só esses 3 componentes. É que esses 3 componentes são os principais componentes neste produto: linonene, gama-terpinene e beta-felandrene, tá? E o que eles fazem? Olha só, gente.
O limoneno, ou limonene, ele é antioxidante, tem um poder anti-inflamatório maravilhoso, antiviral, né? Juntamente com a vitamina C, evita a questão do resfriado, protege todo o seu sistema digestivo. Gente, tudo isso numa fruta chamada yuzu, hein? Gama-terpineno, ele é antifúngico, ele é antioxidante. E acima de tudo, esse efeito maravilhoso, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, que acalma, ele equilibra a mente, evita a depressão. Maravilhoso. Além disso tudo, tem o beta-felandrine. Queria destacar que dentro de todos os cítricos, atenção, todos os cítricos, apenas yuzu, e apenas yuzu tem o beta-felandrine, que faz essa ação antifúngica, antibacteriana, antioxidante, e tem uma série de carreadores de germacreme que só aqui no yuzu tem. Então, gente, ele faz uma sinergia, yuzu traz uma sinergia de componentes que traz um resultado surpreendente em algumas aplicações que só ele consegue, tá? Por exemplo, isso é milenar, né? Isso é, eu diria centenas de anos. No Japão, esse produto é utilizado para um banho. E esse banho, ele é um banho chamado banho de solstício do inverno, é quando tem a maior incidência do raio solar. E aí, o povo japonês tem o costume de tomar um banho. E esse banho é assim, ó, do jeito que vocês estão vendo com as crianças. Eles colocam a laranja, hora inteira, hora cortado pela metade, porque eles acreditam há muitos anos, né, porque isso começou no século XVIII, de que quando você faz isso no solstício de inverno, ele evita que o teu organismo tenha predisposição a resfriado, constipação gastrointestinal, acalma e equilibra a mente. É uma forma ancestral do Japão cuidar do seu organismo, do seu bem-estar, para que as pessoas estejam mais protegidas. Gente, então isso é uma das histórias muito interessantes. E como esse produto é largamente divulgado no Japão, nós também temos vários abstracts, vários estudos, ora científicos e ora apenas pesquisa médica, que comprovam essas ações através desses componentes que eu acabei de citar. Uma delas, eu comentei que quando ele acalma e ele equilibra a mente, ele evita que você tenha ansiedade. E olha só um dos estudos, um dos abstracts mais interessantes no Japão. Quando você combate a ansiedade e entra a sua mente no sistema de calma, você evita que você tenha ansiedade, porque a cadeia é assim, olha, se você está no estado de não calma, de agitação, de estresse, você entra automaticamente no próximo nível, que se chama ansiedade. E a ansiedade faz com que o teu corpo produza um elemento chamado beta-amiloide no cérebro. E o beta-amiloide, gente, produz placas de amiloides. Essas placas são como gordura. E se você tem essa formação de placa na gordura, você tem sintomas ao longo dos anos de demência. Então, é uma coisa muito séria, sabe? A questão da agitação, da tranquilidade, do estresse, gera ansiedade, que gera né, essa possibilidade da demência. Então, gente, vamos cuidando para que a gente não chegue nesse ponto. E quando a gente fala, cuidemos do nosso bem-estar, bem-estar é você chegar a 80, 90, 100 anos com a mente sã,
com um corpo vital lúcido. Claro que todos nós temos as consequências do passar da idade. E isso eu acho que é a beleza, né? Você envelhecer com saúde, com cuidado, para que você possa usufruir o que a vida tem de melhor, né? Um outro estudo também, gente, que mostra sobre o Yuzu é o seguinte. Tem um estudo que mostra que o Yuzu sendo inalado, então o óleo essencial, seja no difusor, seja na mão, e nesse caso o óleo essencial no difusor, porque são 10 minutos, leva à redução da frequência cardíaca. Olha só, sabe, ele trabalha aonde, gente? No nervo parasimpático. E você sabe o que acontece quando você reduz a frequência cardíaca, trabalhando com o seu nervo parasimpático? Você eleva o seu estado ao estado de calma. Então, novamente, esse estudo vem agregar e mostrar como é importante essa manutenção do equilíbrio da mente para não avançar nos próximos passos. Ok, gente? E então, eu queria apresentar agora esse frasco maravilhoso de 5 ml. Estamos lançando nesse momento como uso tópico, uso aromático, uso cosmético, tá? Ele vem com uma edição muito especial. Então, nós temos estoque limitado e eu falaria para vocês, não deixem de aproveitar para adquirir vários Yuzus, porque o estoque é limitado. E nós tomamos muito cuidado, especialmente aqui no Brasil, porque eu acredito que o Yuzu só está disponível nesse momento no Japão, né, na doTERRA Japão, e o Brasil então está lançando com essa edição limitada, mas produzido aqui no Brasil com compressão a frio, o que é maravilhoso. Então nós temos mais novidades, e eu queria chamar uma pessoa muito importante que é o nosso parceiro da Biocitrus. Muitos de vocês já até visitaram. É lá que nós produzimos recentemente a primeira colheita do Yuzu. E eu queria chamar o Magnus Vink. Ele é o diretor-geral da Biocitrus e vai vir aqui compartilhar como é feito esse óleo tão maravilhoso. Olá, Adina. Olá, pessoal. Bom dia. Magno, bom dia. Fez boa viagem? Que bom, que bom. Esse componente isolado em várias plantas. A diferença é que no uso você encontra os 3, o A, o B e o D, concentrados num único produto. Então isso já é um grande diferencial. Ok. Me diz uma coisa, entre o plantio e a colheita, quanto tempo leva para a gente obter o Yuzu? Interessante a pergunta. Na verdade, desde a preparação do solo, o desenvolvimento da base do plantio, a raiz, o porta-enxerto, como nós falamos, até o desenvolvimento do produto final, nós temos aproximadamente 5 a 7 anos. A partir do 3º ano de plantio, nós encontraremos já frutos para providenciar a extração. E após isso, o desenvolvimento ele é constante. Então, a partir do 3º ano, nós teremos 20% de frutos. 4º ano um incremento, 5º ano um pouco mais. E batendo do 6º para o 7º ano, ou seja, a partir do 5º, 6º e 7º ano, provavelmente teremos já a colheita em plena carga do pomar. Então, vamos falar algo entre pelo menos 5 e 10 anos para começar a extrair o produto, para então extrair o óleo essencial. Mas, Magno, deixa eu te perguntar uma coisa então. Eu tenho certeza que todo mundo está adorando o Yuzu, está todo mundo louco para experimentar essa sensação tão maravilhosa. E se eles quiserem, porque é uma edição limitada, então nós temos estoque limitado nesse momento, e se eles vierem a pedir para que a gente mantenha isso na linha, você pode suprir para a gente? Vai ter estoque se eles quiserem, e para que a gente tenha na linha continuamente? Com certeza a resposta é sim. Na verdade, o nosso projeto começou...
projeto começou ainda nos anos 90 e após 2012, 2013, ou seja, quase 10 anos atrás, os pomares que estavam em desenvolvimento hoje já estão em plena carga. Se isso não for suficiente, nós já temos novos pomares com 2, 3, indo para o 4º ano também a partir do ano que vem. Então, a resposta é com certeza sim, podemos incrementar o volume de negócio. Vamos lá, hein? Vamos lá apreciar o nosso óleo yuzu. E quantas colheitas de yuzu você faz por ano? Nós descobrimos ao longo dos anos que o melhor produto em nível de componente, características qualitativas, acontece no momento exato, geralmente no começo de fevereiro ou final de fevereiro. Isso limita um pouco a colheita, mas nos permite sempre extrair o melhor produto, ou seja, uma colheita por ano com o melhor produto possível. Maravilhoso, hein? Agora, gente, muita atenção para essa pergunta que eu quis trazer, porque ele é um grande diferencial. Magno, explica pra gente o que é furanocumarina. Furanocumarina são compostos químicos orgânicos fotossensíveis, ou seja, reagem com a aplicação de um efeito UVA, por exemplo. Eles são compostos não somente da linha cítrica, muito pelo contrário, eles estão em diversos componentes orgânicos, várias bases essenciais de óleos essenciais. Dentre elas, e aí alguns mais exponenciais, mais concentrados que outros, também nos cítricos. Exemplo do lime, que é onde a gente tem o maior nível de concentração, e também uma concentração infinitamente mais baixa no yuzu. Tá, Magno, é só para resumir, é o seguinte, esse processo faz com que, em quantidade elevada, faz com que a sua pele na derme produza mais melanina. E aí, em uso exacerbado naquela região, né, e é por isso que a gente fala sobre os cítricos, evite exposição ao sol até 12 horas após a aplicação. Porque naquela região, a melanina vai ser mais produzida através do melanócito e pode manchar a pele, certo? Correto. Aí, eu pergunto para você então, qual o teor do furanocumarina no yuzu? Há um teor infinitamente menor do que no componente tradicional, que é de uma linha de produção cítrica como no lime. Mas sim. Muito bem, muito bem. Existe um teor muito, muito baixo. Então, atenção, não quer dizer que a gente vai deixar de colocar o alerta de não se expor ao sol até 12 horas após a aplicação, tá? Mas a grande diferença aqui é que o teor é super baixo e alguns equipamentos de cromatografia até não pega. Na nossa pega da doTERRA, porque a gente lê até a 5ª subleitura da molécula, então a gente pega, mas tem algum teor sim. E eu queria agora... Uma curiosidade a respeito, na natureza genética do yuzu, a formação lá nos primórdios, se acha a questão do desenvolvimento híbrido, né? Sim. O yuzu acredita-se que ele vem de uma fonte do lime, que é o limão, juntamente com a tangerina. Então, certamente esse saldo de carga genética das furanocumarinas se deu em função dessa transformação ao longo do processo híbrido entre... Da combinação, exatamente. Perfeito, perfeito. Gente, agora acho que a pergunta mais importante. Eu conheço o yuzu, o óleo essencial yuzu, a nível global, mas eles são destilados. E quando a gente fala em destilação, o processo é a quente, é processo a vapor, portanto quente. E o nosso yuzu, na Biocitrus, ele é retirado com compressão a frio, certo? Correto. Então, explica para ele de uma forma bem fácil de compreensão, como é que é o destilado, como é que é a compressão e por que nós optamos pela compressão aqui no Brasil. Ótimo, importante pergunta. Existe uma diferença, eu diria que enorme, em uma extração a frio para uma extração com destilação a quente. Quando a gente fala de componentes químicos, vamos falar da composição do óleo essencial, que podem ter dezenas ou centenas de componentes, muitos desses componentes são termosensíveis, ou seja, eles reagiriam com uma aplicação de temperatura. Um processo de destilação a quente, para que haja a extração do óleo essencial, a separação do óleo essencial da água, por exemplo,
que é o veículo de arraste do óleo essencial, você deve aplicar uma pressão e uma temperatura elevados, ou seja, nós trabalharemos na casa de 80 a 90 graus. Muitos dos componentes de qualquer um dos óleos essenciais, não somente do Yuzu, eles são termosensíveis a 40, 35, 45 graus, ou seja, os principais componentes se perderiam ou se perdem num processo de destilação. A extração a frio, ela tem caráter a frio literalmente. Nós trabalhamos em temperatura ambiente, quando possível ainda em temperatura com resfriamento do produto, para que ele não, esses componentes que são diferenciados, eu citei o germacreno, por exemplo, para que eles não se percam durante o processo de extração. O frio aplica a temperatura até 35 graus e a extração a quente 80 a 90 graus. Isso distingue, é um mundo de diferenças se nós compararmos. Nós estamos falando de componentes de quase 3 vezes o nível de concentração de uma destilação por uma extração a quente, ou seja, de uma extração a frio para uma extração a quente. Olha só, é interessante essa informação, porque muitas vezes, quando a gente vê um óleo essencial, né, seja da doTERRA ou não até, a gente não se preocupa nesse nível de detalhe, né? E eu fiz questão de trazer essa pergunta, porque é o seguinte, gente, pelo menos do que a gente conhece, né, Magno? A doTERRA, aqui no Brasil, é a única que disponibiliza o Yuzu no sistema de compressão a frio. Isso quer dizer, o que o Magno acabou de dizer, que em termos da manutenção da composição química, ela é 3 vezes mais potente do que entre outros usos que você pode encontrar no mercado, que são destilados, não é verdade? Exatamente isso. Muito bem, gente. Então eu queria agora, Magno, como última pergunta para eu fazer para você, se você quiser complementar qualquer coisa sobre essa nossa explicação do Yuzu. Não, só falando de linhas gerais, na verdade, o Yuzu também é um processo novo a nível Brasil. Somos provavelmente exclusivos produtores aqui no Brasil. Os pomares estão em plena expansão, um produto totalmente de alto nível na qualificação em função do nosso tipo de processo, e essa parceria com a doTERRA, ela vem a somar na nossa crença, na crença que a Biocitrus tem em relação aos níveis de qualidade pela extração a frio e pelo nível de cuidado com os pomares, que são totalmente orgânicos, inclusive. Então, só queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouco da nossa história através de um produto que nós fazemos e em parceria com a doTERRA estamos lançando hoje. Então é um prazer pra gente. E terminar com uma frase, né? Juntos somos mais fortes.